Ok, pessoal, então, nossa última aula da segunda parte do curso, né? Aula 6. E hoje a gente fala sobre esses 4 tópicos: densidade de energia, né? A gente derivou a expressão para energia do ponto de vista da fonte e agora a gente está derivando no ponto de vista do campo. A gente fala sobre esse conceito. Vamos falar sobre o dipolo elétrico. Esse aqui não funciona direito. O dipolo elétrico é o elemento fundamental para você descrever a eletrostática em materiais polarizáveis, né? Então, a gente começa com o dipolo elétrico, depois vai falar sobre polarização da matéria e cargas de polarização, né? O assunto não termina aqui, né, na parte de polarização da matéria, né, mas para a parte 2 vai até aqui, né? Então, depois disso, a gente vai ter ainda um complemento, né, do material da eletrostática em meios materiais, que a gente vai complementar. Mas para a parte 2, a gente vai chegar até esse ponto. Então, no final, vocês têm que ter a capacidade de poder calcular campo elétrico tanto com cargas livres como em cargas de polarização, que é um conceito que vai definir hoje, certo? Bom, inicialmente, lembrando, né, que nós derivamos um sistema de cargas, né, descrito pela função densidade. Em cada ponto potencial também vale φ, né? A gente derivou que a energia do sistema, chamou WE, né, era 1/2 integral de volume de ρφ, né? Então a gente falou que, bom, como essa integral só é realizada no volume V de integração, na verdade ela pode ser realizada em todo o espaço, né? Só que ela dá zero fora do volume de carga e dá não nulo dentro do volume de carga. Então essa integral é realizada em todo o espaço, né, levando em conta que o ρ é zero fora do volume, né? Então isso aqui é chamada a energia expressa no ponto de vista da fonte do campo, né? A fonte aparece explicitamente na expressão para energia. Agora a gente vai derivar um resultado expresso no ponto de vista não da fonte, mas do campo em si, né? A gente observa que essa integral, né, uma das equações de Maxwell para a eletrostática que a gente derivou já, né? Divergente de D, vetor de deslocamento elétrico, é igual a densidade de cargas, né? E aqui nós temos uma regra da cadeia que envolve uma função escalar e um vetor. Que regra é essa? Bom, a gente falou isso no capítulo 1. Divergente de uma função vezes um vetor é f divergente do vetor mais vetor produto escalar com gradiente da função, né? Se eu uso para a função o potencial e para o vetor D, então isso aqui vai dar divergente φD igual a φ divergente de D mais D produto escalar com gradiente de φ, né? Nós temos na nossa integral φ divergente de D, certo? Nós temos esse, isso que é o que está dentro da energia. Então isso aqui vai dar isso aqui menos isso, né? Então dá divergente do produto menos D gradiente. Ora, menos gradiente de φ é igual ao campo elétrico, né?
Então, o parênteses aparece explicitamente aqui, certo? Então, esse termo vem para cá, né? 1 meio de dE, né? E esse aqui, pelo teorema de Gauss, dá esse termo aqui. Esse aqui faltou 1 meio aqui, na realidade. Tá, tem um errozinho aqui, certo? Pelo teorema de Gauss, o outro termo é divergente, né? Tem uma integral disso aqui, tem 1 meio da integral de volume divergente de φd. Observe uma nuance importante, tá, pessoal? Eu falei para vocês agora há pouco, que a integral de volume é em todo espaço, né? Da energia no ponto de vista da fonte, tá certo? Essa integral é em todo espaço. Só que ela dá zero fora do volume de carga, né? Ok? Essa integral é em todo espaço onde existe campo. Observe que agora, nessa integral aqui, e nessa outra que ficou aqui, que eu acabei de fazer, tá certo? Nessa aqui é integral em todo espaço, tá, pessoal? Porque senão eu não vou calcular corretamente. Porque o campo está tanto dentro quanto fora da distribuição, certo? Onde existe campo, você tem que sair integrando. Só que esse resultado combinado, quando você transforma de volta para isso, resulta no integral só no volume de carga. Né? Porque do lado de fora dá zero. Mas aqui não, aqui tem campo do lado de fora da distribuição. Então, aqui você tem que levar em conta que é integral em todo espaço. Bom, a segunda integral de volume, a gente vai ter aí o teorema de Gauss. Né? Esse aqui é um vetor, tá certo? Vetor. Divergente de um vetor dá o fluxo do vetor, dá 1 meio. Botar assim, né? D sigma, N é um versor para fora da superfície da região, né? Na área para fora da região, tá certo? Produto escalar com φ D. E essencialmente isso aqui vai dar o quê, né? 1 meio D normal, né? D normal vezes φ. Está faltando alguma coisa? Acho que não, né? Tá certo. Tá bom? Que superfície é essa? Ora, se o volume é todo espaço, é uma superfície de tamanho infinito, né? Certo? Então, nesse sentido, quando você tem seu volume, que era macroscópico, né? Quando você pega a superfície de tamanho infinito, ela vira um ponto de carga, né? Uma cargazinha concentrada aqui, tá certo? E a sua superfície é mais ou menos uma esfera em torno dessa carga, né? Você pode pegar qualquer superfície, tá certo? De raio muito grande. O volume de carga virou uma carguinha aqui. Você está aqui, D normal é dr, no caso, né? Então você tem dr. Bom, dr muito longe vai ser quanto? Carga sobre quantos? 4π R2, sem o epsilon zero, né? Potencial é quantos? De uma carga pontiforme? Q sobre 4π epsilon zero R. Que é D sigma, nesse caso? É D sigma radial, né? Porque é o elemento de área na esfera, certo? R2 de ômega, né? Então, essa integral aqui vai ser o quê? Aquela integral chamada de I vai dar 1 meio da integral no ângulo sólido, né? O raio está fixado, né? 1 sobre R2. Desculpe. R2. D normal, que é Q sobre 4π. Q com Q dá Q2, né? 4π com 4π dá 4π ao quadrado. Epsilon zero. R3. Então, essa integral dá quantos? Bom, a integral R é fixo, tá certo? Dá 1 sobre R, né? Então, vai dar 4π com 4π ao quadrado dá 1 sobre 4π, vai dar Q2 sobre 4π epsilon zero. R2 com R3 dá R. Né? Isso é o resultado da integral, né? Mas só que a integral tem que ser o limite
de quando R tende a infinito dessa integral, né? Que dá Q sobre 4πε0, limite, quando R tende a infinito, de 1 sobre R. Que dá quanto? 0. Também, pode ser. É verdade. Então dá 8 aqui, né? Certo? 0. Contribuição do elemento de superfície é 0, porque os campos desaparecem muito longe. Levando em conta o campo em todo o espaço, né, a contribuição da superfície é 0. Ou seja, resultado. Onde é que foi parar aqui? Bom, está aqui, né? Resultado aqui, esse termo aqui não existe, né? E a energia agora é só esse fator. Observe que agora mudamos o paradigma, né? A energia está completamente especificada em termos do campo. A fonte não aparece aqui na expressão, certo? Então, a energia é a integral de uma função densidade de energia, que está aqui, ó. Esse 1/2 de dE, né? É um W minúsculo aqui, que é chamada densidade de energia em joules por metro cúbico. Né? Essa expressão que a gente está no vácuo ainda, né? Não estamos em meios materiais. No vácuo, ela reduz-se a 1/2 de D igual a ε0E, 1/2 de ε0E2. Né? Então, tudo se passa como se o espaço tivesse dividido, né, em volumes. Cada volumezinho tem um pedacinho de energia, né? Um volumezinho dV do espaço. Ele contribui com a energia do sistema de cargas, com 1/2 de dE. Vou botar de volta a expressão original, né? Essa expressão que vai ser a expressão final, vezes dV. Essa é a energia que existe nesse volumezinho. É como se a energia tivesse distribuída no espaço. E isso faz algum sentido, tá certo? Se eu colocar aqui nessa região em que o campo é, né, uma carga Q, ela vai ser repelida ou atraída para próximo da região de carga, né? Ou vai ser empurrada ou trazida. Então, quer dizer, tem alguma energia, né? Eu estou detectando alguma coisa, tá certo? Né? Então, você empurra ou traz de volta porque você tem energia. Se o campo é intenso, a energia é alta, vai com o quadrado do campo, certo? Se a energia é baixa, a densidade é baixa, então a energia é baixa. Ou seja, coisas que a gente mede, energia, potência, tudo quadrado de campo, né? Tudo quadrado de campo, certo? Essa regra é aplicável, né? Potência que eu fui no circuito elétrico, né? Quadrado da tensão, certo? Quadrado da corrente, né? Porque tudo é associado a campo elétrico ou magnético, certo? Tudo quadrado, 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 né? Ok? Vou fazer um exemplo aqui. Vamos calcular a densidade, a energia, né? A gente já calculou isso antes, certo? Eu acho, né, que a gente calculou. Energia, no caso de uma esfera de carga, certo? Ou pelo menos eu mostrei mais ou menos no roteiro como calcular, né? Nós calculamos, né? Eu acho que na aula anterior, certo? Bom, aqui no ponto de vista aqui talvez seja até mais simples. A gente sabe a expressão para o campo elétrico, ele é radial apenas, né? Dentro da esfera varia linearmente com R, e fora cai com o quadrado da distância, tá certo? Então a densidade de energia é 1/2 de ε0R ao quadrado, pode calcular, né? O quadrado disso é fácil, tá certo? Vai dar essas expressões, né? Dentro a densidade varia com o quadrado de R, fora cai com a quarta potência. Essa é a densidade de energia. Então a energia total da esfera vai ser integral em todo o espaço. Na verdade isso aqui está errado, tá certo? Isso não é de zero infinito, né? É em todo o espaço, tá certo? Esse integral de volume, né? Certo? Bom, a integral angular é 4π, né? Porque o elemento de volume é R2 TR de ômega, e ninguém depende do ângulo, então direto
o ângulo sólido do espalho dá 4π, você já bota um 4π aqui na frente, né? Integra só na coordenada radial, né? Então você tem aqui só estou achando que tem uma coisa 4. Tá certo isso aqui. Estou achando alguma coisa errada aqui agora que eu estou vendo aqui. A densidade da R2, né? Tá errado isso aqui, é? Ah, não. Ah, não, tá certo, desculpe. É porque eu esqueci. Aqui é R2, né? Tá. Então, vamos lá. Então, uma integral. Esse ρ0 ao quadrado sai da integral, né? 18ε0 sai da integral em evidência. A integral é quebrada uma parte dentro de 0 a A. R2 com R2 dá R4, né? E do lado de fora dá A3 ao cubo, ao quadrado dá A6. R4 com R2 dá R2 embaixo, 10 sobre R2. Essa integral dá R5 sobre 5. De 0 a A dá A5 sobre 5, né? E essa aqui dá menos 1 sobre R, que de A infinito dá 1 sobre A, certo? Então A6 sobre A dá A5. Né? Ok? Então essa é a energia, somar esses dois termos, né? Vai dar um resultado aqui, que é o mesmo resultado obtido do ponto de vista da fonte, que foi calculado anteriormente. Certo? Ou seja, aqui mostra, da forma que está aqui em parênteses, né, mostra que tem mais energia fora da esfera, 5 vezes mais do que isso, né, do que dentro. Tá? Então tem mais energia fora. Claro, a região externa é muito grande, né, extensa, vai até infinito. Certo? Então, somar toda a energia lá de fora, tem 5 vezes mais energia do que dentro da esfera. Tá? Okay? Desse ponto de vista, que a energia fica distribuída no espaço, no campo. Né? Oi. Limite de integração do centro da esfera até infinito, né? Até infinito. Daí você vai de 0 a A com a expressão interna e de A infinito com a expressão externa. E A infinito como que é fora. Daí você vê, quando faz integral, tem duas partes, né? Essa soma, a energia total é a soma, né? Mas do lado de fora é essa parte aqui, que é 5 vezes maior do que essa. Certo? Ok. Bom, a gente agora vai falar sobre o próximo sistema elementar que existe na matéria, que produz um efeito elétrico, né? Primeiro sistema elementar é a carga isolada, certo? A carga elétrica, né? Tá. Primeiro é a carga elétrica. O segundo é um dipolo, certo? Um par de cargas separados por uma distância, certa distância. Ou seja, átomos e moléculas são constituídos de cargas, né? Certo? E geralmente esses átomos ou moléculas são neutros, né? Intrinsecamente, certo? Então você tem carga, mas elas estão num sistema fechado neutro, né? Como é que a gente tem efeitos elétricos, como é que é a eletricidade, digamos assim, na matéria isolante, né? Ele falou de cargas, cargas naturalmente produzem campo elétrico, mas é matéria neutra, né? Como é que é a eletricidade de matéria neutra? Como é que ela gera campos, né? Sozinha, tá certo? Bom, o que é a matéria? É constituída de átomos, moléculas, né? Que tem um elemento, sistema neutro, carga total igual a zero, né? Se você olhar com mais detalhe uma molécula dessa, certo? Por exemplo, no caso mais simples, o átomo de hidrogênio, né, o átomo esférico simétrico, você tem uma carga central e uma nuvem eletrônica em torno dessa carga central, certo? Então, se você olha aqui fora, qual é o efeito, qual é o campo elétrico produzido por esse sistema aqui? Olha, os centros de carga estão coincidentes, né? Então, a carga negativa, que é essa nuvem eletrônica, está com o centro em cima da carga positiva, certo?
Então, o efeito elétrico desse átomo isolado, dessa molécula, desse tipo, aqui é um campo igual a zero, certo? Mas se por alguma razão eu separar os centros de carga, e o centro de carga da nuvem eletrônica estiver aqui agora separado da carga positiva, então você tem um efeito diferente, né? Então aqui você tem o centro de carga negativo, vou exagerar um pouquinho, tá certo? Para gente poder ver direito, né? O centro de carga positivo dessa molécula está aqui, o negativo está separado de uma distância. E se eu venho aqui e meço o efeito elétrico desse sistema, agora é diferente. Você tem uma carga, campo elétrico mais forte aqui, né? Produz um campo assim. Essa negativa, por sua vez, produz um campo assim, né? Mais fraco. Soma vetorial. Dá isso aqui. Então, esse átomo é neutro, mas produz um campo não nulo. Essa molécula é neutra, mas produz um campo não nulo. Então, imagine uma coleção de tais entidades, né, átomos, moléculas, etc., tá certo? Coletivamente atuando, de alguma forma, as cargas de cada um separadas, o centro de carga, então, você pode ter um efeito predominante, né, que aparece, ou dentro ou fora da matéria, certo? A pergunta é como é que é feita essa separação de cargas? Bom, se eu pego um material desse e aplico um campo elétrico externo, eu vou empurrar a carga positiva para um lado e puxar a nuvem eletrônica para o outro. Então, eu crio essa separação de vários átomos ou moléculas, e o campo total agora vai ser quem? O campo externo, mais o campo da matéria polarizada. Eu vou botar um P aqui, tá certo? Mas é P. Né? Então, o campo é diferente, mudou, certo? Então, na presença de materiais isolantes, o campo não é o mesmo daquele que seria aplicado, né? Então, você tem essa diferença. É isso que a gente quer quantificar. Né? Ele quer determinar qual é o campo da matéria polarizada. Né? Então, a gente começa como a gente começou no caso da carga de um corpo eletrizado. Começa com uma carga, depois forma um conjunto, descreve pela função densidade, calcula o efeito coletivo. Tá? Mesma coisa, a gente vai começar com um dipolo, né? Junta vários dipolos, e daí calcula o efeito coletivo, né? Certo? Então, esse é o efeito. Você distorce a molécula e produz separação. Bom, então, o que nós precisamos saber? Né? Você tem um dipolo elétrico, carga mais e menos, né? Separados por uma distância d, e a uma distância x qualquer, você quer determinar o efeito elétrico. O efeito elétrico é obtido primeiro pela função potencial, e dela você obtém o campo elétrico. Né? Então, a função potencial é fácil, né? Soma dos potenciais da carga positiva, Q sobre 4π0, x menos a posição da carga positiva, que é x mais. Então, esse vetorzinho em posição aqui, chamado x mais, este aqui de baixo, que é da carga negativa, chamado de x menos. Né? Então, é simples, né? Q sobre 4π0, x menos x mais a carga negativa dá menos Q, 4π0, x menos x menos. Esses vetores são simplesmente, se aqui é D, o sistema de coordenadas simétrico aqui, são exatamente mais ou menos D sobre 2AZ, certo? Ok? Então, o que nós queremos saber é... A gente está falando de coisas atômicas, né? O tamanho disso aqui é da ordem do raio de Bohr, mais ou menos, certo? Só para ter uma ideia, né? Meio angstrom, ou seja, 0,5 vezes 10 a menos 10 metros, né? Ou seja, 5 vezes 10 a menos 11 metros. O tamanho de um átomo ou molécula. A separação entre átomos e moléculas no cristal é da ordem de 3 angstroms, né? Ou seja, 6 vezes isso, certo?
3 vezes 10 a menos 10 metros, né? Então, essas são as escalas atômicas, né? A distância entre átomos, tamanho de átomo, etc. Então, por exemplo, se o seu campo varia numa escala, digamos, de uma forma segura, 100 vezes isso, a variação do campo, se ele varia no espaço, numa escala da ordem de, digamos, né? 300 angstroms, certo? Ou seja, 30 nanômetros. Se eu varia em 30 nanômetros, a escala de variação do campo é muito maior, né, do que o tamanho do átomo, ou muito maior do que a separação entre átomos ou moléculas no sólido, né? Então é nesse regime que a gente quer determinar o efeito do dipolo. Quando a distância envolvida é muito maior do que o tamanho do dipolo, né? Então é isso que a gente chama assim, o potencial exato é esse aqui, né? Exato, eu posso calcular aqui em função do ângulo, tá certo? Em função de vários parâmetros, posso parametrizar em termos da distância R e do ângulo θ. O potencial vai depender dessas duas quantidades, R e θ, tá certo? Não depende do azimuth pela simetria, né? O dipolo tem simetria. Então depende só de R e do ângulo θ, né? Se eu usar o sistema de coordenadas esféricas. Expressões exatas aqui. Bom, ele quer saber no regime assintótico, como a carga pontiforme, né? Uma carga de qualquer formato, muito longe, quando ela tem uma dimensão pequena em relação à escala de variação, ela é uma carga pontiforme. O dipolo também quer saber, um dipolo pontual, um dipolo pontiforme. Qual é o potencial desse dipolo, né? Então, a gente vai usar a aproximação, né? O que a gente tem que aproximar é essa função inversa, tá certo? Né? O que nós temos lá é isso aqui. E temos nossa teoria, nossa álgebra vetorial, que permite aproximar isso aqui em primeira ordem, né? Se x mais menos a pequena correção, x mais menos da ordem de d, né? D sobre 2, na realidade, né? Então, isso aqui vai ser aproximadamente o valor da função, quando isso aqui dá zero, menos, certo? Menos, que tem um menos aqui, o gradiente da função inversa, que é menos x sobre módulo ao cubo, tá? Então, esse menos com menos dá mais, x sobre x ao cubo está aqui, que é o gradiente, produto escalar com a correção, que é o deslocamentozinho, que é x mais menos. Tá? Então, esse é o resultado, né? Função inversa é aproximadamente a função inversa quando isso aqui dá zero, mais a correção em primeira ordem, que é gradiente, produto escalar com o deslocamentozinho vetorial. Olha, se você jogar isso aqui, vai dar. Vamos fazer aqui, tá certo? Separadamente. Q sobre 4πε0. Vou mostrar aqui só. Isso aqui, né? 1 sobre x menos x mais, tá certo? Dá 1 sobre módulo de x mais x mais produto escalar com x sobre módulo ao cubo. Né? Isso é a carga positiva, né? Botar separado. Menos Q sobre 4πε0, 1 sobre módulo, mais x menos, produto escalar com x, sobre módulo ao cubo. Então, quando eu somo as duas contribuições, isso aqui cancela, né? Esse termo aqui tem um fator comum, fica φ igual a certo? Aqui faltou uma coisa aqui embaixo, né? Módulo de x ao cubo, tá certo? Então, esse é o resultado que a gente obtém, né? O potencial é dado por essa expressão aqui, ó. Observe que x mais menos x menos, né? É d a z, certo? Só para vocês perceberem aqui, x mais menos x menos é igual a d a z, né?
Esse vetor que aparece aqui, ele é, na realidade, um vetor cuja magnitude é Q vezes D coulomb-metro, né? E é, por definição, uma nova categoria, né, elementar, né? Antes era monopolo, tá certo? Quem dá o efeito elétrico é a separação de cargas. Então, isso aqui chama-se o momento de dipolo elétrico, né? Esse parâmetro que aparece aí, que é um vetor, não é que nem a carga é um escalar, o momento de dipolo é vetor. Já eu explico por quê, né? Tem uma razão para isso, certo? Que é o momento de dipolo dessa expressão? Bom, P é o que aparece em cima, é o Q x mais menos x menos. Que na realidade é quem? Q D ao Z, né? Coulomb vezes metro. O momento de dipolo é medido nessa unidade de Coulomb vezes metro e é um vetor. Agora, por que essa nova categoria elementar é um vetor, né? O monopolo não era um escalar. Bom, o monopolo é diferente, né? O monopolo, a carga, produz um efeito elétrico que é isotrópico, né? Se o raio é constante, o potencial não varia, tá certo? Então não tem efeito direcional. Por outro lado, o dipolo, o potencial, acabei de mostrar aqui, né? Ele é da forma P produto escalar com x sobre 4πε0 módulo de x ao cubo. Só botando um pouquinho mais de detalhe, né? X igual a R em esférica, né? Módulo de x é igual a R, né? Então, potencial, o que acontece com o potencial? O potencial é P escalar a R, 4πε0, R2. Né? Ok? O que nós temos aqui de característica, né? Que você observa? Tem um efeito direcional, que tem um produto escalar aqui. Né? Tem uma primeira observação importante, né? Que o potencial cai com 1 sobre o quadrado da distância. Né? Em comparação com o monopolo, que é a carga elétrica, o potencial caiu com 1 sobre R. O efeito de um monopolo é mais forte do que o efeito de um dipolo. O dipolo cai mais rápido, né? Porque você tem um cancelamento de cargas. Um potencial positivo, outro negativo, cancela, o efeito é mais fraco. Então, na mesma distância, né, pelo menos em termos de dependência, o dipolo cai mais rapidamente do efeito elétrico. Certo? Segunda propriedade é que o potencial é proporcional ao momento de dipolo, certo? Não é proporcional nem carga nem separação, mas ao produto QD, né? Não importa como é que é a configuração do dipolo, como é que ele é a forma dele. Importa esse produtozinho efetivo, tá certo? Existe uma definição mais geral para o momento de dipolo, a gente não vai dar aqui no curso, tá certo? Mas demonstra para qualquer configuração de carga, você pode calcular o momento de dipolo, né? E você tem um efeito elétrico que é medido, você pode medir isso aí. Né? O momento de dipolo de um átomo. Né? Você mede uma coisa macroscópica até chegar a ele, tá certo? Tá? Então, proporcional a P. E a última propriedade, que o potencial é proporcional a quem, né? P escalar a R é o quê? Módulo de P, que é P, módulo de R, que é 1, cosseno de θ. Proporcional ao cosseno. Tá? Então, por isso que tem que ser o vetor, certo? Porque depende, tá certo? Você tem aqui dipolo, né? Depende de para onde você está, em que direção do espaço você está medindo o efeito, tá certo? Dipolo tem que ser o vetor, por causa disso. Né? Porque depende da direção. Bom, aqui é um efeito, aqui é outro, o dipolo está parado. Né? Você está vendo em várias direções de espaço efeitos diferentes, certo? Então, por isso que o dipolo tem que ser o vetor. Não é que nem o monopolo, que é um escalar. Ele é um vetor. Né? Ok? Então, são essas propriedades básicas. Né? Então, em resumo aqui, né? Só para a gente ver direitinho, tá certo? Monopolo, que é a carga livre, a carga elétrica, o efeito é 1 sobre R, é um efeito
a entidade, né, elementar, que é a carga, é escalar, né? E a dependência sobre R. Dipolo, a dependência agora é 1 sobre R2. E a entidade é vetorial, certo? Então, é tão importante para o engenheiro eletrônico, ou elétrico, ou eletricista, saber que para um monopolo, a potencial cai com o inverso da distância, e que para um dipolo cai com o inverso quadrado da distância. Isso é uma coisa básica, que todo mundo tem que saber. Vocês podem esquecer muita coisa do magnetismo, mas no futuro nunca esqueçam disso, tá certo? Que as coisas elementares a gente tem que saber. Ó, a potencial de uma carga elétrica é 1 sobre R, tá certo? Porque o serviço precisa estimar as coisas no campo, né? Precisa saber quão forte é o efeito onde eu estou, tá certo? Por exemplo, né? Então, sabendo isso, você vai ter uma ideia, certo? Tá? E dipolo é 1 sobre R2, nunca esqueça isso. Tá? Vamos só elaborar um pouco mais aqui. Como é que é o potencial, né? O potencial depende do ângulo, tá certo? Então, se você traça aí, vamos dividir o espaço em duas partes, a parte de cima e a parte de baixo, que está o eixo Z, né? Aqui está o nosso dipolo, certo? Dipolozinho pontual, né? Dipolo por disforme, porque é uma coisinha pequenininha, ocupa um espaço pequeno. Está lá o dipolo, né? Como é que é o potencial, certo? Bom, no eixo Z, vou botar aqui a expressão do lado, vou botar assim, né? P cosseno θ, né? No eixo Z, o potencial é positivo, né? Exatamente no eixo Z, ele vale P sobre 4πε0 Z2, tá certo? Z igual a R, né? No eixo menos Z, vale menos P, porque o cosseno de θ é menos 1, θ igual a π. Daqui para cá, θ varia de 0 a π sobre 2. Cosseno de θ é positivo. Então, aqui nessa região, o potencial é positivo. Todo o hemisfério norte, o potencial é positivo, certo? Em θ igual a π sobre 2, o potencial dá 0. Certo? Porque aqui a carga positiva cancela o efeito da carga negativa exatamente. Tá? O potencial aqui é 0. E do lado de baixo, o potencial é negativo, porque o ângulo varia de π sobre 2 a π. Tá? Então, varia continuamente de mais 0, diminui para menos aqui do lado de baixo. Né? Bom, essa superfície é uma equipotencial, aquela que corta o dipolo exatamente, né, no meio. E o campo elétrico aponta no sentido decrescente do potencial e é ortogonal às equipotenciais. Então, nesse ponto, o campo elétrico vai ser para baixo, né? Exatamente no plano de simetria, o campo elétrico faz isso aqui, certo? Então, o campo elétrico faz algo assim, né? Certo? Cruzando ortogonalmente aqui, né? Certo? Vamos calcular aqui o campo, né? E já a gente vê as linhas de campo com mais detalhe. Bom, o campo elétrico de dipolo a gente calcula usando agora a expressão clássica, né? Menos gradiente. Certo? Então aqui você tem o nabla. Botando aqui a expressão por nabla, viu, pessoal? A R ddr mais a θ sobre R ddθ mais a φ sobre R seno θ ddφ. Aplica isso no potencial, e o potencial tem como expressão, só lembrando aqui, né? Daqui a expressão do potencial, certo? Então você tem ddr disso aqui, derivado em relação a R, né? O P escalar R não depende de R, sai da derivada, fica com esse fator lá de fora, derivada da função sobre R2. Segundo termo, a θ sobre R ddθ disso aqui. Isso aqui sai da derivada. Tem 1 sobre R que vem
denominador do segundo termo, aparece o R3, d de θ de P escalar R. E, finalmente, a derivada em relação a φ, que é zero, não precisa nem calcular, certo? Porque isso aqui depende do cosseno, não depende de φ. Isso aqui dá menos 2 sobre R3. Né? E aqui você tem, sem calcular a derivada, derivada desse produto aqui, né? P é constante, sai de R de θ, que é igual a θ, certo? Então você tem um fator R3 em comum, menos dá mais, aqui dá menos. Então vai ficar 2P escalar AR vezes AR, que está aqui. Aqui é menos, né? Menos. Isso aqui é menos, pessoal. Isso aqui está errado. Não sei porque eu botei mais aqui. Menos, certo? É o menos que vem daqui, né? Menos vem para cá, certo? Menos. Né? Ora, esse termo aqui, se eu somar uma quantidade, deixa eu botar aqui fora, para a gente fazer, com calma, para ver. 2... que a gente calculou a derivada, deu isso, né? P escalar R. AR menos né? Então eu vou somar uma quantidade dessa, vai dar 3P escalar AR. Então isso aqui é isso, menos uma vez isso. Menos, esse uma vez eu combino com esse aqui, tá certo? Menos P escalar AR. AR, que dá P escalar θ, a θ. Isso aqui nada mais é do que a decomposição do vetor P em coordenadas esféricas, né? O P, que está na direção Z, em coordenadas esféricas, na base de coordenadas esféricas, é a produto escalar de P com a R na direção AR, que é isso aqui, mais o produto escalar de P com a θ na direção a θ, que é isso aqui. Então, isso aqui nada mais é do que P. Ou seja, o numerador que aparece lá vai ser 3P escalar R a R menos o próprio P. Né? Certo? Essa é uma expressão também que vocês têm que gravar, tá certo? Pelo resto da vida, digamos assim, né? Ou pelo menos lembrar que tem uma expressão clássica, né? Essa forma de determinar o campo de um dipolo, certo? O campo de um monopolo, vocês sabem, né? Q sobre coaptação 0R2AR, né? O de um dipolo tem que ser lembrado também, certo? Essa é a forma clássica de lembrar dele, né? Então a gente percebe algumas coisas, tá certo? Por exemplo, aquilo que eu falei, né? No plano de simetria, P e a R são ortogonais. Né? Esse termo aqui dá zero. E o campo elétrico é menos P sobre 4πε0 R3. Então o campo está para baixo, no sentido de P para baixo, menos P. Né? Em qualquer lugar, certo? Vai ser sempre assim. Né? E o campo forma, você tem que calcular essa linha de campo, né? Então você tem aí essas linhas calculadas computacionalmente, né? Porque isso é um gráfico do espaço 3D calculado numericamente, resolvendo uma equação diferencial, na realidade, né? Equação para a linha de campo, tá certo? Então, isso aqui é o aspecto da linha de campo na região próxima ao dipolo. Isso aqui é um cálculo exato, não é com aproximação, né? É o cálculo do potencial exato e da linha de campo exatas. Você tem essas linhas, tá certo? Plano de simetria, potencial positivo e negativo, e muito longe, né, eles parecem emanar de um ponto, essas linhas de campo, tá certo? Parece que elas se fecham, né? Elas não se fecham, né? Elas fazem isso, tá certo? Mas muito longe dá a sensação que elas vão sair de um ponto e fecham desse ponto. O aspecto do dipolo elétrico é idêntico ao de um dipolo magnético, no regime assintótico. Dipolo magnético, as linhas do dipolo, linha de campo, são assim também. Só que lá elas se fecham de verdade. Aqui não.
certo? Lá as linhas são fechadas. Né? Mas a expressão longe é a mesma. Tá? Importante considerar também o que acontece quando você coloca um dipolo sobre uma molécula com cargas separadas, né, numa região de campo, certo? Então, isso aqui, na verdade, é o nosso sistema de carga, né? É um sistema isolado aqui, uma molécula ou átomo que tem um par de cargas separado por alguma razão. Né? Qual é a energia desse sistema na região de um campo elétrico E? Né? Então, basta localizar as cargas, suas coordenadas. A energia de interação com o campo vai ser a energia dessa carga na região desse campo, mais a energia dessa carga na região desse campo. Simples assim, né? Certo? Ou seja, é a carga positiva no potencial da carga positiva. Potencial de quem? Desse campo aqui. É igual a menos gradiente de φ, né? Certo? Então, esse campo tem um potencial ali associado e você calcula a energia simplesmente somando, né, as contribuições. Isso nada mais é do que a diferença do potencial entre esses dois pontos. É a carga, uma carga, vezes a diferença de potencial entre os dois pontos. Né? E, de novo, né, usamos nossa álgebra vetorial. Potencial na posição da carga positiva. É isso que eu preciso calcular. Olha, isso aqui é aproximadamente o potencial no centro, né? Chamado de φ, né? Mais ou menos no centro do sistema, no centro do átomo. Né? Mas, primeira correção aqui, gradiente do potencial. Né? Digamos que o centro é coordenada x0, tá certo? Chamado de x0. Né? Ou melhor, x0 não, x. O centro do átomo é coordenado a x. Gradiente de φ no centro para escalar com a correção. A correção é sair de x e ir para a posição x+. Então, a correção é x menos x+. Esse aqui, por sua vez, é φ no ponto central, mais gradiente de φ, x, na verdade está errado aqui, né? Isso aqui é x mais menos x. Contrário. Correção é indo do centro até x+, é x mais menos x, e aqui é x menos x, certo? Então, quando eu subtrair os dois, vai dar o quê? A diferença potencial entre os dois pontos é o quê? Φ com φ cancela, vai dar gradiente de φ, produto escalar de x mais menos x menos, isso aqui cancela, menos x com mais x cancela. Né? Gradiente de φ, por sua vez, é quem? Menos o campo elétrico. Ou seja, voltando lá na nossa formulação, né? A energia é igual a Q delta φ, né? Bom, Q delta φ é vezes isso aqui. Isso aqui é o quê? Momento de dipolo do átomo ou molécula, ou do dipolo, né? Então, a energia de interação é menos P, produto escalar com o campo aplicado. Né? Certo? Então, o dipolo interage com o campo através dessa expressãozinha aqui para energia. Né? Então, tem um campo elétrico. Então, tem uma ilustração aqui. Né? Se o dipolo está a 90 graus, energia de interação é zero. Se ele está antiparalelo, a energia é máxima, digamos assim. Se está paralelo, a energia é mínima. Então, qual é a tendência de um dipolo na presença de um campo? Em princípio. Né? A tendência de um dipolo é estabelecer-se na posição de energia mínima, ou seja, alinhar-se com o campo. Então, a tendência de dipolo é se alinhar. Sabe? Né? Se vocês trabalharem um pouquinho, vocês podem calcular a energia de interação entre dois dipolos, né?
o dipolo 2 no campo do dipolo 1. Temos a expressão do campo do dipolo 1 sobre o dipolo 2, que está aqui. Basta calcular essa expressão, você tem a energia dada para essa expressão aqui, certo? Mostra explicitamente, né? Depende da orientação relativa dos dipolos entre si e da orientação dos dipolos em relação ao versor que vai de um para o outro, certo? Se vocês calcularem a energia desse dipolo no campo desse, vai dar o mesmo resultado, né? Muito bem, então, sabendo agora o potencial do campo de um dipolo, a gente pode agora calcular o efeito de vários dipolos, ou seja, a matéria neutra, né? Então, a gente vai falar sobre polarização. Tá? Pessoal, por favor, quem não precisa assistir a aula, não precisa ficar, porque tem videoaula, certo? Agora, vocês conversando aí atrás, realmente atrapalha. Tá? Ou vocês assistem, ou vão trabalhar fora, certo? Bom. Muito bem. A prova é semana que vem, só lembrando aí, certo? Tá? Como eu falei para você, né, a gente tem que usar o tempo que a gente tem em sala de aula para estudar a matéria, certo? Pode ser até que vocês estejam estudando a matéria, não sei, né, não esteja enganado. Mas se vocês não estão estudando, vocês estão fazendo errado. Pode ter uma prova aí, eu sei, entendo. Né? Mas esse momento se dedique para estudar, daí você já pelo menos passa uma parte. Né? Não vai ter que gastar mais tempo para perder em casa para estudar. Já estudou uma parte da matéria, certo? Esse é o conselho. Certo? Vamos lá. Bom, então, o que a gente faz? A gente admite que a matéria, como sempre, né, os átomos de moléculas são pequenos, né, um material macroscópico sempre tem um conjunto muito grande de átomos ou moléculas. Né? Então, a gente admite que esses dipolos estão continuamente distribuídos de acordo com a função densidade. Né? Certo? Ou seja, no volumezinho dV', se você mede que o momento de dipolo, a contribuição desse dipolo é dp, né? Em vez de discretizar, a gente agora admite continuamente distribuído. Né? Então, o que eu faço? Eu preciso de uma função densidade que relacione o volume ao momento de dipolo. Então, eu defino a função densidade como sendo esse vetor aqui, dp dv. Né? Se for V', dp dv'. No ponto x', no ponto x é dp dv. Isso aqui é uma densidade vetorial agora, tá certo? Momento de dipolo por unidade de volume, né? Coulomb-metro por metro cúbico, que é medido em coulomb por metro quadrado, que é a mesma coisa que densidade de carga superficial, né? Em módulo, tá certo? Então, o que nós temos aqui nessa definição? Isso aqui é uma função de densidade vetorial chamada de polarização, que define, se você sabe esse vetor para o material, você sabe o estado de polarização da matéria. Né? O que nós temos aqui, para a gente poder observar bem? Né? Num volume dV, se o momento de dipolo é dp, esse vetor ele tem direção e sentido desse momento de dipolo. É como se ele fosse uma representação do momento de dipolo local. Ele tem a mesma direção e sentido. Né? Certo? Então, a gente sempre faz isso para a gente poder somar, né? A contribuição de um dipolo no ponto x', né? É dp. O versor que vai daqui para cá, né? Esse versor aqui, é x menos x' sobre módulo. Né? Então, é produto escalar do P, isso aqui é a expressão clássica, né? P escalar o versor, que é x menos x' sobre módulo, sobre o quadrado da distância, que é x menos x' módulo ao quadrado. Com esse módulo dá ao cubo, né? E aparece isso aqui em cima. Com a definição da polarização, essa quantidade aqui é parametrizada em relação ao volume, não em relação ao dipolo que está aqui.
Faço uma mudança de variáveis. dP é a densidade dV. E aí você soma todos os efeitos elétricos e obtém o potencial agora do coletivo, né? Do efeito coletivo de dipolos, certo? Produto escalar, ou seja, integral de volume da polarização, uma função que em princípio você precisa conhecer, né? De que forma a matéria está polarizada, integra essa quantidade no volume. Eu observo, chamo a atenção de vocês para vocês não confundirem as expressões. Isso parece muito com campo elétrico, né? Mas não é, tá certo? Campo elétrico de monopolo, né? Só lembrando, é assim, é parecido, né? Mas não é a mesma coisa. É a integral da densidade escalar de carga, densidade escalar, vetor em cima, x menos x', módulo ao cubo. É muito parecido, né? Mas isso aqui é muito diferente. Isso aqui dá um vetor, certo? Aqui é um produto escalar de um vetor com um vetor de diferença. Dá um escalar aqui, aqui dá um vetor. É muito parecido. Tem um módulo ao cubo embaixo, tudo igual aqui, certo? Mas tem que ter muito cuidado, porque na prova se observa isso. As pessoas confundem isso com isso. Daí isso é tudo errado, certo? Tem que saber exatamente a diferença, né? A análise dimensional das coisas, tá certo? Etc. Para poder entender bem, né? Certo? Então, ou seja, observe que com a definição de polarização eu posso calcular o efeito da matéria polarizada, ou seja, o material neutro, qual é o campo que ele produz. Se eu não tiver estado de polarização, se P for zero, o efeito é zero. Mas se tiver uma separação de cargas, isso pode dar um resultado não nulo, né? Só continuando aqui, com a definição de polarização, né? Vou botar assim, P de x é dP dV, né? Eu também posso calcular o momento de polo de um material qualquer, certo? Material macroscópico, cuja polarização é conhecida, se o volume dele é V, eu posso calcular qual é o momento de polo desse volume, porque muito longe dele ele vai ser um dipolo. Certo? Qualquer que seja objeto isolante, muito longe ele se transforma num dipolo. Então, eu posso saber o efeito de qualquer material, de qualquer formato, muito longe dele, sabendo o momento de polo. E para saber o momento de polo, o que eu faço? Faço isso, né? dP igual a P dV, né? Integro a função polarização, que é a minha densidade, né? É integral da densidade, dá o momento de polo do objeto. Tá certo? Esse é o resultado. Então, qualquer objeto, de qualquer formato, eu posso calcular o momento de polo desse objeto e saber seu efeito elétrico a distâncias que são grandes em relação à sua dimensão, né? Vou fazer alguns exemplos aqui, tá certo? De cálculo de potencial e de campo elétrico de materiais macroscópicos isolantes, né? Existe uma categoria de materiais semelhantes aos materiais magnéticos que formam magnetos permanentes, que são os materiais ferroelétricos. Né? São materiais que eles se polarizam, né? A gente vai falar mais depois sobre isso, né? Aplica um campo, você quer saber, irmão, qual a polarização do material? Você aplica um campo, ele é constituído de dipolos permanentes, né? Você tem moléculas que já têm, por exemplo, dipolos separados permanentemente, né? Ou, por exemplo, um sólido iônico em que você tem os íons que têm uma tendência de ter uma polarização permanente numa direção, né? Certo? Então, esses dipólitos estão desordenados, né? O efeito de polarização, em princípio, é muito pouco, mas se você aplicar um campo, o que acontece? Os dipólitos se orientam, né? É isso que a gente acabou de falar, né? Então, você tem um efeito coletivo, tá certo? Todo mundo orientado. Então, eu adquiri um estado de polarização P na aplicação do campo elétrico, né? E aí, você, quando vai retirar o campo, essa interação é tão forte que eles se mantêm orientados. Então, se você olhasse a curva de polarização do material, você vai ver algo assim, né? Quando você orienta todo mundo, a polarização já não aumenta muito mais, ou seja, ela satura. E quando você retira o campo, o que acontece? Isso aqui não vem junto, ele vem através de um laço de esterese. E para campo zero tem uma polarização P. Né? Certo? Então, você tem, antes,
quando o material está desordenado, campo zero, polarização zero, mas você polarizou, saturou e voltou, ele veio aqui por um caminho diferente, e continuando aqui vai dar uma esterese, né? Mas o fato é que ele fica com uma polarização residual a campo nulo, certo? O estado de polarização dele está definido, está polarizado. Então, existem materiais que têm essa propriedade, de se manterem polarizados. Então, é desse material que a gente está falando nesse exemplo aqui, né? Vamos assumir que você tem uma placa de tal material, de um disco, espessura pequena, raio A, polarizado permanentemente, ou seja, eu alterei seu estado de polarização, mantive ele polarizado, mesmo na ausência de um campo externo, né? Então, esse material, como ele tem estado de polarização, ele produz um efeito elétrico. Vamos calcular, certo? Pela expressão, né? Primeiro, que é o momento de polo desse disco? Integral de PDV. P é constante, nesse exemplo, certo? Então, você tem, essa integral vai dar P0 vezes o volume do sólido, que dá P2T, no caso. Então, eu já sei que se eu estiver muito longe do disco, esse efeito elétrico é dado por essa expressão, certo? A expressão canônica, clássica do dipolo, né? P escalar R sobre 4πε0R2, em que P é dado por essa expressão, né? Se você cancela o P aqui, fica P0A2T cosseno sobre 4πε0R2. E aí você tem alguns resultados particulares, né? Eixo Z, certo? Muito longe, né? Isso é como referência para o nosso cálculo que a gente vai fazer agora. Você tem uma variação com o inverso do quadrado da distância, dado por um potencial positivo, como eu falei antes, né? Cosseno de θ igual a 1. No eixo menos Z, a mesma expressão, só com menos aqui na frente, porque isso aqui dá menos 1, cosseno de π. Certo? Então, essas são as coisas que a gente sabe. Quer dizer, se eu for calcular um problema, né, e quiser ter certeza da resposta, eu tento ver se a minha resposta no regime assintótico bate com isso aqui. Tá? Bom, calculando o potencial no eixo Z, vai dar o quê, né? Vamos calcular, certo? A gente tem que saber como utilizar a expressão, né, potencial. Vamos botar de volta. dV', P de x', né, no ponto x', produto escalar com x menos x', 4πε0, x menos x' ao cubo. Né? No caso específico do nosso exemplo, x vale z a z. X', ora, como essa placa é muito delgada, x' é praticamente só um vetor no plano. Né? Rigorosamente, o x' é um vetor que faria isso aqui, né? Variaria dentro do disco, subindo e descendo. Mas como essa espessura é pequena, o x' praticamente, o x' seria R' a R' mais Z' a Z. Como Z' é praticamente zero, né? O x' vai dar R' a R', certo? Então, aqui vai ser o nosso x'. Aqui dá para calcular, esses vetores são ortogonais. Isso aqui vai dar Z2 mais R' ao quadrado elevado ao meio, né, que é o módulo elevado ao cubo, que dá 3 meios, certo? Isso aqui dá P0 a Z. dV', né? Só dV' vai ser R', dR', dφ', dZ'. Mas só que dZ' eu já multiplico por T, porque o efeito na variação de Z' é pequeno, tá certo? É praticamente espessura zero T. Né? Então tem todo mundo identificado aí, tá certo? Produto escalar desse vetor com esse aqui, esse produto cruzado aqui dá zero, né? AZ com a R dá zero. AZ com a Z dá 1, dá P0Z. Então você vai ter aí. Então aparece, né? O que mais? Ninguém depende da variável φ, então a integral de φ já dá 2π, tá certo? Está aqui identificada. Aparecem as constantes. Integral em φ, R dr, ainda tem o produto escalar, que ele não fez, não vai ter aqui, né?
ser cancelado. Vai ter um P0 que vai sair, tá certo? P0 sai, dá isso aqui, né? 2π com 4π dá 2, certo? Então você tem um integral aí que vai ser um integral, só para ele saber, né? Integral de 0 a A de RdR sobre Z2 mais R2 a 3 meios. Só fazendo separado aqui. Ok? Isso é fácil, né? Isso aqui chama de U. Eu vou fazer para mostrar um detalhe importante que vocês têm que se lembrar toda vez, tá? O detalhe é esse, não tem ninguém negativo aqui. Então o resultado tem que ser sempre coisas positivas, não pode ter sinal, tá certo? Bom, então du sobre 2 é R' dR'. Né? U varia de quanto? De Z2 para R' igual a 0 até A2 mais Z2 para R' igual a A. Isso que vai dar a integral de Z2 1 meio, né? De U elevado a menos 3 meios du. Isso aqui dá, essa integral dá U elevado a menos 1 meio, com sinal negativo. Né? Que dá 1 meio de U elevado a menos 3 meios, certo? Exatamente isso aqui. Ou seja, o resultado vai dar, trocando os limites, em muda o sinal, vai dar U elevado a 1 meio, menos 1 meio, aliás, de A2 mais Z2 até Z2, né? E aqui que vocês têm que ter cuidado, né? Certo? É 1 sobre raiz de U, né? Vou botar assim para ficar mais fácil de perceber. Então, quando vocês extraírem raiz de Z2, o resultado tem que dar positivo, sempre. Certo? Que as coisas são positivas, não tem sinal, né? Dá 1 sobre módulo de Z, que é a raiz de Z2. Esse é o detalhe mais importante aqui, senão dá tudo errado, certo? Menos 1 sobre raiz de A2 mais Z2, que aqui não tem problema de módulo, né? Isso aqui sempre vai dar positivo, tá certo? Então, esse é o resultado da integral, né? Então, é importante observar, você está integrando uma quantidade, você, no fundo, esse parâmetro representa distância, né? Quando você integra, não pode ter um sinal que aparece por você não ter tirado a raiz quadrada correta, certo? Então, esse é o resultado que a gente obtém, né? Apareceu o módulo de Z aqui, apareceu A2 mais Z2 aqui. Aí a gente pode calcular algumas coisas, né? Se Z é muito pequeno e está praticamente na tampa de cima da placa, você tem o resultado φ+. Se está na parte de baixo da placa, dá φ-, né? Quem vai mudar essencialmente aqui, né? O módulo de Z não muda de sinal, mas isso aqui muda, né? Esse termo aqui não muda, então quando você subtrai, isso aqui cancela e fica uma soma por cada mudança de sinal, certo? Então a diferença de potencial da placa de cima no ponto Z, no eixo Z, né? Para a placa de baixo dá proporcional à polarização, né? E a espessura da placa, certo? E a outra coisa é no regime assintótico, para a gente bater com o resultado que derivou anteriormente. Se Z for muito grande, né? A gente pode fazer aquela famosa aproximação em série de Taylor para calcular. Ou seja, essencialmente, se Z for muito grande, isso aqui é pequeno, mas eu não posso dizer que isso aqui dá 1 sobre módulo de Z, né? Senão cancela. Então, a gente faz aqui em primeira ordem, que dá isso, dá 1 sobre módulo de Z mais a correção. Quando você subtrai, vai dar um resultado que é esse resultado aqui, 1 sobre o quadrado da distância, né? Que é exatamente a forma que nós temos aqui, tá certo? P0A2T sobre 4ε0Z2, ou menos, né? Mais ou menos. Aqui tem os dois ao mesmo tempo, tá certo? Z positivo dá mais Z2, Z negativo, modo Z menos Z, dá menos Z2, tá? Muito bem. Vamos agora terminar
essa aula, tá certo? Com o conceito de cargas de polarização, que é a preparação para as equações de Maxwell para a eletrostática na forma final, né? Observe o seguinte: se você tem agora a matéria, tanto com cargas livres como com dipolos, né, a gente tem que separar as duas coisas, certo? Então vamos tentar entender esse conceito, né? Que vem a ser carga livre, né? Bom, carga livre é aquela, como o nome diz, a carga que pode migrar de um ponto a outro, certo? Livremente. Ela está sozinha, né? Tem um circuito, certo? Variável aí, joga corrente, a carga vai, né, os elétrons se mexem, tá certo? Dentro dos condutores e se movem, né? Então esses elétrons são livres, certo? Então o semicondutor, elétrons em lacunas, são cargas livres, né? Então carga livre é aquela que você pode transferir de um ponto a outro, efetivamente, né? Por outro lado, então isso aqui é um efeito. Eu vou chamar essa carga livre, dizer que a densidade de carga livre na eletrostática é ρ. Eu vou, por enquanto, usar o subscrito para separar ela de outras cargas que a gente vai identificar, tá certo? Então, eu vou botar aqui F de free, certo? Ρ free, né? A densidade de cargas livres é ρf. Isso em oposição à carga ligada, né? Carga ligada não pode migrar de um ponto a outro, certo? São as cargas que existem nos átomos e moléculas, né? São ligadas. O máximo que eu consigo é separá-las, mas não elas transitarem no sólido, certo? Então, existe uma diferença fundamental em carga livre e carga ligada. A formulação que a gente vai mostrar agora permite transformar toda essa conceituação de polarização em um tipo de carga chamada de carga ligada, tá? Tanto no volume quanto na superfície do material, tá? Então, para isso, a gente vai ter que mexer usando nossas ferramentas matemáticas, né? Se você tem um volume que você tenha tanto a coexistência de cargas livres quanto cargas ligadas, por exemplo, né? Capacitor, placas paralelas, digamos assim, certo? Vem aqui, a gente vai falar sobre capacitor no próximo capítulo. Transfiro carga de uma armadura para outra, né? Não é isso? Eu tenho cargas livres acumuladas na placa condutora de cima e cargas livres acumuladas na superfície aqui, na placa de baixo. Eu venho aqui e insiro um dielétrico, tá certo? Posso preencher esse bicho? Acho que sim. Vem com o dielétrico aqui dentro. O que acontece? Essa carga aqui puxa, ou seja, cria uma separação. Ou seja, eu tenho um campo elétrico do capacitor, né? É isso? Tem um campo elétrico aqui fora. Eu vou botar aqui fora, só para não misturar na figura. O que esse campo elétrico faz? Empurra as cargas positivas do dipolo para baixo e puxa a negativa. Então, aqui fica assim, ó. Então, você fica com resíduo de cargas negativas no plástico, no dielétrico, tá certo? E o resíduo de carga positiva do outro lado. Elas estão separadas, né? Coletivamente. O efeito coletivo é uma separação de uma superfície menos e outra superfície mais. Mas essas cargas são livres. Essas são de um tipo. Essas são ligadas. Essas são de outro tipo. Parece que estão separadas, que migraram, mas não migraram. São cargas ligadas, né? Certo? Então, essa situação que a gente quer ver. A gente tem a coexistência de cargas livres e ligadas. Então, o que acontece? No volume, admitamos que você tenha tanto densidade de cargas livres, como cargas ligadas representadas pela polarização, estado de polarização local. Certo? Então, o potencial elétrico vai ser o potencial das cargas livres, num ponto X, né? Mais o potencial das cargas ligadas. Das cargas livres, dos monopólios, dá isso aqui, a expressão, né? ρdV sobre 4ε0 módulo.
das cargas ligadas vai dar aquela expressão que a gente acabou de derivar. Né? P para o escalar com o vetor de diferença sobre vetor de diferença módulo ao cubo. Né? E aí a gente faz uma transformação de regra da cadeia, que eu vou passar um pouco por cima dessa demonstração, tá? Isso é algo que a gente já demonstrou como é que faz. A gente usa o Laplaciano da função inversa, tá certo? Etc. Eu vou pular isso aqui para ele ser mais breve, para não perder muito tempo nessa derivação aqui. Tá? Mas isso pode ser transformado, a ideia é a seguinte, isso pode ser transformado por regra da cadeia do divergente, que a gente já conhece, tal que aparece a função inversa embaixo, certo? E não o cubo dela. Né? Aqui tem cubo, né? Com essa transformação de regra da cadeia, aparece a função inversa. Certo? Aparece o gradiente dela e aparece ela aqui. Né? Certo? Então, eu posso mexer nisso e transformar isso, né? Para essa nova expressão. Por quê? Porque aqui apareceu, né, tanto o gradiente da função inversa, como a função inversa... Desculpe. Isso aqui é o que tinha antes, né? Tanto apareceu o divergente aparecendo P sobre a função inversa, como alguma coisa sobre a função inversa. Eu posso combinar alguma coisa aqui. Uma das coisas que eu combino é o divergente, né? Mesmo denominador, certo? Vem para cá. Ó. E fica um termo lá que é o divergente desse vetor, tá certo? Este aqui, pelo teorema de Gauss, é o fluxo desse vetor para fora desse volume na superfície sigma através dela, né? E que o elemento de área é d sigma vezes n, né? Então aparece aqui produto escalar de P com d sigma e d sigma por sua vez d sigma n, então aparece um Pn aqui, ó. A projeção de P na direção normal do sólido, né? E aparece a função inversa desse termo aqui, e uma integral de superfície. E no outro termo apareceu uma quantidade nova, né? Que a gente chama, isso aqui é como se fosse uma densidade de carga efetiva, certo? Porque isso aqui é densidade de carga, né? Isso aqui tem a mesma dimensão, é um escalar, né? Então isso aqui modificou, é como se eu tivesse modificado o valor da densidade de carga. Ela agora não é só isso, é isso mais alguma coisa, no volume dá um ρ efetivo. Né? E na superfície apareceu uma densidade de carga superficial, que eu vou chamar de ρbs. B de bound, densidade de carga ligada de superfície, que é dada por essa expressão aqui. Certo? Então, para todos os efeitos, o potencial agora, tá certo? Com a polarização e com a carga livre é integral de volume de dv' ρ efetivo, foi isso que a gente obteve, tá certo? No volume tem essa densidade efetiva, e na superfície tem uma densidade de carga superficial efetiva. O denominador agora é sempre a função inversa, né? O fator é sempre a função inversa. Quem é ρ efetivo? Bom, ρ efetivo é dado por densidade de carga livre mais a densidade de carga ligada de volume. Que é essa aqui? Bom, é o fator que apareceu agora, menos divergente de P. Então, tudo se passa como se a densidade de carga fosse agora uma combinação, né, da densidade de carga livre mais a densidade de carga ligada, esta definida por essa quantidade, menos divergente de P. Se existe divergente de P, dá uma contribuição, dá um incremento ou reduz o valor da densidade local, tá certo? E na superfície aparece uma densidade de carga ligada de superfície. B aqui é bound, né? Densidade de carga ligada, ρB, né? E ρbs é P escala N. N aponta para o exterior, né? É normal a superfície para o exterior, certo? Então é isso que a gente faz com essa mudança de... com essa regra da cadeia que a gente usou, certo? Então, tudo se passa como se o sistema fosse descrito pelo quê? Por uma densidade efetiva de cargas no volume e uma densidade efetiva de cargas de superfície. Então, se eu quiser calcular ou o potencial ou o campo elétrico desse sistema, eu tiro o material, boto no lugar essas densidades, aonde
suspensas no vácuo, certo? Tira a polarização, tira a carga, bota no lugar essas quantidades no vácuo. Calcula o efeito elétrico. Tá? Esse é o princípio. Ok? Então, lembrando, o que é a matéria polarizada? Né? Só para recapitular por que o vácuo aparece aqui. A matéria polarizada nada mais é do que dipolos separados por quê entre eles? Vácuo. A matéria é isso, é vácuo e dipolos ou moléculas, ou íons ou átomos. Tá? Entre essas coisas tem vácuo. Tá? Então, com essa formulação agora, eu tirei o material e botei no lugar a sua representação e todo mundo está no vácuo agora. Certo? Como se tivesse carga suspensa no vácuo. Ok? Vamos ver como é que isso se materializa, né? Num exemplo. A gente fez a placa delgada agora há pouco, não foi? Calculando o potencial no regime assintótico. Podia ter calculado em qualquer lugar. Né? Vamos identificar as cargas de polarização. Então vejam os nomes que a gente está dando aqui, tá? Carga de polarização. A gente falou que tem no volume e na superfície. É a mesma coisa que carga ligada. Essas coisas têm o mesmo significado. Tá? Carga ligada e carga de polarização têm o mesmo significado. Então, se eu falar a carga ligada é isso, a carga de polarização é isso, é a mesma coisa que eu estou falando. Tá? Então, neste exemplo da placa isolante polarizada que a gente fez, não tem carga livre. O sistema é um pedaço de plástico, certo? Polarizado, não tem carga livre, não tem circuito, não tem condutor aqui para ter carga livre, né? Então só tem carga ligada. Então, quem são as cargas de polarização? Quem são as cargas ligadas? Bom, eu vou identificar, no volume eu tenho menos divergente de P, só que P é constante, né? P é P0 a Z. Certo? Que é divergente de P? Divergente de um vetor constante dá quanto? Zero. Não tem carga ligada ou carga de polarização no volume. Não tem densidade de carga de polarização no volume. Vai ter aonde? Na superfície. Na placa de cima, você vai ter uma densidade de carga superficial de polarização, ρBS+, que é P escalar esse N mais aqui, né? Que é P0 a Z, escalar a Z, que dá o quanto? P0 coulombs por metro quadrado nessa placa de cima, nesse disco. Certo? Na de baixo vai dar P escalar menos a Z, que dá menos P0. Então, para todos os efeitos, o meu plástico ele é equivalente a duas lâminas, dois discos de carga, o de cima com a carga densidade vezes a área, P0, P2, o de baixo com essa carga menos P0, P2, no vácuo. Certo? Tira o material e bota no lugar essas suspensões de carga no vácuo. Quer calcular o campo elétrico? Calcula direto. Calcula o campo dessas cargas mais o campo dessas cargas. Quer calcular o potencial? Calcula direto. Basta usar a expressão, no caso, só vai ter o termo de superfície. Esse termo aqui não existe. Seria o integral discípulo. O campo elétrico, se eu quisesse calcular, daria E igual a quanto? Integral de volume, ρBS, x menos x' sobre 4πε0, x menos x' ao cubo. Como eu identifiquei essas funções, é a soma do campo do disco de cima, cuja densidade é constante, mais a soma do campo do disco de baixo. Eu calcularia direto isso aqui, se eu quisesse. Tá? No vácuo, como se estivesse no vácuo. Como se fosse carga de verdade. Tá? Mais um exemplo, para a gente concluir. Tem um exemplo clássico, tá certo? Que é este aqui, né? Esfera isolante. Um tipo de material ferroelétrico, mais um, né? Que foi polarizado permanentemente e adquiriu um estado de polarização P constante, P0 a Z. Qual é o efeito elétrico dessa esfera isolante? Polarizada. Para facilitar as coisas, vai calcular na origem, que é fácil, tá certo? Dá para calcular no eixo Z, mas dá um certo trabalho, vamos calcular na origem só. Né?
Qual é o campo na origem, no centro da esfera polarizada? Então, ele vai substituir essa esfera por suas cargas de polarização. Ele vai transformar ela em uma distribuição de cargas no vácuo. No volume, temos uma densidade de carga volumétrica de polarização, uma densidade de carga ligada, menos divergente de P, e, mais uma vez, P é constante, dá zero. Não tem carga de volume, né? Certo? Mas tem na superfície. Superfície, ó, anormal é ortogonal, é AR, né? E na superfície, ρBS, como vocês sabem, é P escalar N, onde N aponta para fora, que vai dar P escalar AR, que dá P0 AZ escalar AR, que vai dar quanto? AZ escalar R vai dar o cosseno de θ. Então, a carga de polarização de superfície, ou a carga ligada de superfície, tem densidade. P0 coulomb por metro quadrado, né? Cosseno θ. É uma função variável, certo? Então, a densidade de carga varia com o θ. Hemisfério norte, θ é maior do que zero, hemisfério... Então, hemisfério sul, né? Então, você tem aqui... Densidade de carga, a polarização é positiva no hemisfério norte, é negativa no hemisfério sul. No Equador, densidade de carga superficial é zero, né? A gente tem essa figurinha aqui, tá certo? Mais aqui, né? Positiva, menos embaixo, e zero nessa linha do Equador aqui, né? Pessoal, sem fazer conta, quem é o potencial no centro da esfera? Oi? Zero, né? Vai equilibrar, né? Se eu somar o efeito aqui, mesmo que seja variável, o que seja, pela simetria, o potencial aqui vai dar um valor mais, aqui de baixo vai dar um menos, somando os dois dá zero. O campo é zero no centro? Não. Porque tem carga positiva. Aponta para onde o campo do centro? Tem mais em cima e menos embaixo. O campo vai de mais para menos, né? Então, vai apontar para baixo, certo? Né? O campo vai da carga positiva para negativa, né? Então, se você fosse olhar a linha de campo, seria algo assim, tá certo? A gente pensa, né, que seria assim, algo assim, né? Meia distorcida, né? Não é isso que a gente imagina? E no centro ela seria exatamente para baixo. Mas não é assim não, tá certo? A gente vai ver como é que é. Já. Tá? Vamos calcular, então, o que eu vou fazer? Eu não posso usar o potencial é zero. Eu tenho que saber o potencial em torno da origem, que eu não sei. Eu tenho que calcular o potencial, como vocês dizer, que vai dar um trabalho danado. O que eu faço? Pulo direto para o campo elétrico. Eu vejo isso como uma distribuição de cargas, que eu já calculei a expressão, no vácuo, e calculo pela superposição tradicional. Né? Como é que eu faço? Aquela formulazinha que eu falei aqui. Isso aqui está errado, né? Isso aqui foi, eu falei de superfície e botei volume aqui, né? É d sigma linha, é ρds, que é a densidade de carga superfície, e na superfície sigma, né? Então, eu uso essa expressão aqui, em que isso aqui é P0 cosseno de θ linha, que é variável. Né? D sigma é A2, que é a área é uma esfera de raio A, seno θ linha, d θ linha, d filinha, certo? Eu dei ômega linha, né, no caso aqui, mas eu vou precisar realmente quebrar aqui para poder calcular direito, certo? X é o centro da esfera, dá quanto? Zero, vetor nulo. X' é o vetor na superfície da esfera, que é quanto? Raio módulo A, versor AR'. X igual a zero, isso aqui é A módulo de AR dá A, A3. Então, observe, né? Tem um A daqui, um A2 daqui, A com A2 dá 3, com isso A3 cancela. O A vai sumir da expressão, certo? Teremos a integral dupla em φ e em R, né?
Não está aqui, mas eu vou mostrar como é que faz. Certo? Então é isso aqui, né? Bom, o A ainda vai sumir, não sumiu ainda, tá certo? Tem um A daqui, o A daqui, né? Então aparece seno teta de tétron. P0, que veio da densidade, está aqui fora. Apareceu o cosseno, que está aqui dentro. Certo? Então é isso que a gente tem que calcular. Só que vocês têm que observar que aqui tem um vetor variável, né? Que vetor é esse? Cosseno de θ' AZ, né? O vetor R, né? Ele é uma componente Z, que é cosseno de θ'. E uma na direção do versor de cilíndricas, mais sendo θ' a R', né? Quando você faz este aqui, dá cosseno ao quadrado AZ vezes 2π, certo? Né? A integral. 2π vai sair, né? Vou fazer algumas coisas aqui, né? E esse aqui você ainda fica com a integral de AR', essencialmente, né? Seno θ sai, seno cosseno, seno ao quadrado cosseno, né? E dá o integral de AR' de φ, de 0 a 2π. Certo? Quanto é que dá isso aqui, pessoal? Já fizemos isso na primeira prova, né? Primeira oficina, dá quanto isso aqui? Eu estou fazendo, ó, aqui que eu estou fazendo. Dá isso aqui, ó. Dá 0, certo? Dá 0, né? Porque a R', se você decompõe, é o quê? Cosseno de φ' x mais seno de φ' y. Integral do cosseno dá 0, integral do seno dá 0. É aquele vetor radial, né? Integral de R' de φ' é somar esses vetores que são concêntricos, certo? Que a soma vetorial dá 0, né? Então a contribuição desse termo é nula. A desse aqui vai dar uma integral de cosseno ao quadrado seno AZ. Aparece um AZ do lado de fora, tá certo? Então esses dois formam este P, né? Esse menos já estava lá, certo? Cosseno ao quadrado, seno dá cosseno ao cubo sobre 3, né? Tem um 2π que eu esqueci aqui, tá certo? Então esse 2π sobre 4π dá 1/2, né? E cosseno ao cubo sobre 3 dá 2/3. Então no fundo vai dar esse resultado aqui, ó. O campo elétrico no centro é proporcional a P, né? E é menos P sobre 3 da opção 0. Tá? Para baixo. Tá? Só que tem uma propriedade mais fundamental ainda, e mais interessante. A esfera é um modelo exato do dipolo ideal, tá certo? Observe o que acontece dentro da esfera. Se você calcular exatamente o campo dentro, ele dá constante em todos os pontos da esfera, não é só no centro. Ele dá isso aqui, qualquer que seja R menor que A. Então, aqui dentro ele é assim, um campo uniforme. Certo? E do lado de fora as linhas fazem isso, né? Se você for calcular direitinho, né? Isso aqui é calculado, tá certo? Esse formato é um formato 3D calculado, né? No exterior, uma esfera tem um potencial em um campo exatamente igual ao de um dipolo na origem, cujo momento de dipolo é o momento de dipolo dessa esfera, que é a polarização vezes o volume. Certo? Observe, né? A gente falou, ó, um par de cargas, muito longe desse par de carga, o potencial é dado por aquela expressão, né? Muito longe de um par de cargas separado vai dar um regime assintótico. Expressão assintótica, canônica, potencial de um dipolo, né? Uma esfera polarizada uniformemente, dá do lado de fora um potencial exatamente igual a isso, em qualquer lugar do lado de fora. Certo? É como se ela fosse um dipolo ideal, tá certo? Na origem.
Então, saiu da esfera, o campo da esfera é o campo de unipolo, certo? Exato. Né? Cai com sub R2 e é P escala R. Né? Então, a esfera é um modelo dessa função assintótica que a gente derivou. É um modelo exato, né? Então, por isso que você tem esse comportamento aí, certo? E é por isso que o pessoal que faz medições de propriedades dielétricas, né, e magnéticas de materiais, eles fazem esferas dos materiais, para poder ter campo uniforme dentro. Com uma esfera, se você vem com campo, você quer polarizar a esfera, vem com campo uniforme fora, dentro o campo vai ser uniforme. Se ela fosse de outro formato, daria um campo não uniforme. Então, na realidade, é a necessidade mais geral. Se for um elipsoide, vai dar um campo uniforme dentro. Né? Se alinha o campo na direção do eixo elipsoide, dá um campo dentro exatamente constante. Qualquer que seja o formato do elipsoide. Né? A esfera é um caso particular. Certo? Então, para não ter problema de não uniformidade de campo, o pessoal fabrica as esferazinhas e bota num campo uniforme e mede as propriedades dielétricas para extrair essas informações com precisão. Né? Ok, pessoal? Então, terminamos aqui. Né? Segunda-feira, venham do feriado preparados para a oficina. Né? E quinta-feira a gente faz a nossa segunda avaliação. Certo? Uma pergunta? Ok.